Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Previdenciário, somente aqui no Focus Concursos. Eu sou o professor Guilherme Biasotto e na aula de hoje analisaremos um ponto bem específico e quase nunca estudado pelos candidatos que fazem questões, que estudam direito previdenciário. Qual é o assunto de hoje, Gui? Legislação previdenciária. Presta muita atenção. Esse assunto é uma cobrança recorrente em concurso público ou em certame público? Não, nem tanto. Mas quando cai, quando é cobrada, quando esse assunto é cobrado em concurso público, quando essa matéria é cobrada, ninguém acerta. Por quê? Porque é retardado, porque tem problemas mentais. Por que tem problemas mentais? Porque tem preguiça. Dentro do conteúdo programático de direito previdenciário, nós temos lá Seguridade Social, Previdência Social e Assistência Social. Nós já vimos isso, já falei isso para vocês na aula anterior, na aula introdutória, explicando como que vai ser o curso, dando a dica, como que você tem que estudar, tal e tudo mais. E essa matéria legislação previdenciária, ela é uma matéria, um assunto introdutório. Nós vamos estudar a norma previdenciária, como que a norma previdenciária surge, quando que ela é aplicada, onde ela é aplicada, a partir de quando ela é aplicada, quando não houver previsão da norma previdenciária, o que você vai fazer, como interpretar a norma previdenciária, como aplicar a norma previdenciária. Então, dentre os assuntos do conteúdo programático do nosso curso, é o assunto mais subjetivo, mais maconha. Ele não é tão latente, ele não é tão visível, ele não é tão sensível quanto os demais assuntos dentro de direito previdenciário. Seguridade Social, você vê, eu tenho exemplos práticos. Previdência Social direto. Aquilo que eu falei na aula introdutória, na aula inaugural. Você já vivenciou isso ou conhece alguém que tenha vivenciado? Então é muito latente na vida de vocês. Agora, esse assunto legislação previdenciária não. Ele é bem jurídico, é bem técnico, é bem matéria de direito. Mas mesmo assim, você verificará que ao final da nossa aula aqui, você não terá dúvida nenhuma, tá? Não tem nenhum mistério, não é nada de difícil. Só não é tão objetivo quanto os demais assuntos. Mas, sem mais delongas, vem comigo, vamos analisar sobre a legislação previdenciária. Quando o seu conteúdo programático traz esse assunto, legislação previdenciária. Primeiro que a legislação previdenciária não está prevista na lei, né? Nós vamos estudar, vamos entender as normas previdenciárias, ok? Então a legislação previdenciária, deixa eu até tirar aqui os dois pontos que não tem nada a ver. A legislação previdenciária, quando o seu conteúdo programático cobra esse tipo de assunto, a primeira coisa que ele quer saber é conteúdo, autonomia, é o ponto 2, autonomia, e o ponto 3, fontes. Então, logo de cara, quando fala em legislação previdenciária, você tem que saber esses 3 pontos iniciais. Então, vamos lá. Primeiro, conteúdo. Muita gente não sabe isso. As pessoas não sabem quais são as matérias que compõem o ramo do direito chamado de direito previdenciário. As pessoas não sabem disso. Quer ver? No ano de 2015, 2016, eu estava dando aula no cursinho presencial, ainda existia cursinho presencial, né? E foi um concurso para a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. E um dos conteúdos programáticos desse concurso era a legislação do SUS. Então eu tinha que trabalhar do artigo 196 ao artigo 200 da Constituição, que fala sobre a saúde, que está dentro da Seguridade Social. Tinha que falar da legislação específica do SUS, principalmente a LOS, que é a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 de 90, Lei 8080 de 90. Aí eu me recordo que eu aguardava os alunos chegarem em sala, tal, a aula de manhã. Aí, quando todo mundo chegava, se acomodava, tudo certinho, eu falei, gente, então vamos lá.
Vamos começar o nosso curso de Direito Previdenciário, vamos analisar a legislação previdenciária e tal. Aí eu me recordo que vários alunos se levantavam e saíam. Eu falei, ô Marconha, você vai aonde? Não, professor, acho que eu entrei na turma errada, o meu concurso é para a Secretaria de Saúde. Eu falei, é aqui mesmo. Ué, mas não cai direito previdenciário na minha prova. Aí eu perguntei para ele, você sabe o que é direito previdenciário? Então é exatamente esse ponto 1. Esse ponto 1, conteúdo, ele não cai em prova. Não existe questão sobre o conteúdo, mas você tem que entender a composição, o conteúdo do direito previdenciário para poder estudar. Então presta atenção aqui. Qual é o conteúdo do direito previdenciário? O direito previdenciário compõe o estudo da Seguridade Social, da Previdência Social, da Assistência Social e da Saúde. Então olha que interessante. Se você estudar a Seguridade Social, que é a nossa próxima aula, então quando encerrarmos a legislação previdenciária, entraremos no estudo da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social, você está estudando direito previdenciário. Previdência Social, é óbvio, está estudando direito previdenciário. Assistência Social, que nós estudaremos no nosso curso, principalmente a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, isso é direito previdenciário. E quando se estuda a legislação do SUS, a legislação sobre a saúde aqui no Brasil, isso também é direito previdenciário. Então, resumo do samba. Qual é a composição, qual é o conteúdo de um ramo do direito chamado direito previdenciário? O estudo da Seguridade Social, Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Então, o estudo de qualquer um desses 4 assuntos, desses 4 pontos, compõe o direito previdenciário. Então, as pessoas elas não têm uma visão errada. Elas têm uma visão limitada, incompleta, né? As pessoas acham que direito previdenciário é o estudo apenas da Previdência. Não. A Previdência é 1/4 do conteúdo do direito previdenciário e agora você já sabe o porquê, tá bom? Ponto 2, autonomia, meus amores. O direito previdenciário é autônomo? Esse é um outro ponto que também não cai em prova. Não existe questão de prova, questão em concurso público, indagando sobre a autonomia do direito previdenciário. Isso não tem, tá? Relaxa. Mas o que você precisa saber você tem que entender que o direito previdenciário ele é autônomo em relação a qualquer outro ramo do direito. E isso é muito importante para que você tenha um raciocínio correto dentro do direito previdenciário. Senão você erra a questão porque você se esquece que o direito previdenciário é autônomo. Então você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então olha só, presta atenção. Quando o direito previdenciário, por que o direito previdenciário é autônomo? Quando eu fiz a faculdade de Direito, há quase 17, 18 anos atrás, na época o direito previdenciário não era autônomo. Não era autônomo. Então era uma discussão do caralho. As pessoas falavam que o direito previdenciário fazia parte do direito do trabalho. Outras pessoas diziam que o direito previdenciário fazia parte do direito constitucional. Outros maconheiros falavam que o direito previdenciário fazia parte do direito tributário. Aí tinha uma maconha ainda, aquela maconha estragada, sinistra, que fala, não, o direito previdenciário é um direito misto. Misto é o caralho. Eu viajava na maconha. Então, de 2002, 2003, enfim, para cá, não há mais dúvida alguma, tá? O direito previdenciário ele é autônomo em relação a qualquer outro ramo do direito e ponto final. Acabou. E por que o direito previdenciário é autônomo? Isso é muito importante. Porque o direito previdenciário ele tem seus princípios próprios. Nós estudaremos dentro da Seguridade Social, dentro da Previdência Social e dentro da Assistência Social. Você vai visualizar isso. Então, a Seguridade Social tem princípios e objetivos próprios da Seguridade. A Previdência Social tem princípios e objetivos próprios da Previdência. A Assistência Social tem princípios e objetivos próprios da Assistência Social. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande. Então, o direito previdenciário tem os princípios dele. Assim como o direito constitucional tem os princípios dele, o direito do trabalho dele, o direito tributário dele. Cada ramo do direito tem seus princípios, tem suas bases, tem seus pilares, tem o seu início. Então, ponto e final. Outro detalhe, o direito previdenciário tem conceitos próprios, definições próprias. Isso é muito importante. Por exemplo, o que é empresa para o direito previdenciário? Empresa para o direito previdenciário é qualquer pessoa jurídica que exerce uma atividade remunerada com fins lucrativos ou não. Então, cooperativa, associação, ONG, igreja, tudo isso é empresa para o direito previdenciário. Aí vem o civilista e fala assim, não, tá errado o caralho, meu irmão.
Tá errado é o caralho. No direito civil, o direito civil tem a definição dele. Empresa para o direito civil não é a pessoa jurídica. Empresa para o direito civil é a atividade econômica exercida pela sociedade empresária. Então, olha que loucura. Lá no direito civil, a Coca-Cola não é empresa. Para o direito civil, Coca-Cola é uma sociedade empresária. Empresa, para o direito civil, com relação à Coca-Cola, é fabricação de bebida. Então, a atividade econômica desempenhada pela Coca, isso é empresa para o direito civil. Na realidade, não é nem direito civil, é direito empresarial, que está dentro do direito civil. Então, está errado esse conceito? Não, é a definição do direito empresarial, acabou. Aqui, para o direito previdenciário, temos uma outra definição. E não existe certo ou errado. O direito previdenciário não é autônomo em relação a qualquer outro ramo do direito, então acabou, respeita, ok? Então o direito previdenciário é autônomo porque tem princípios próprios, tem conceitos e definições próprias, tem legislação própria, e nós vamos analisar aqui nas fontes qual é a legislação que compõe o direito previdenciário dentro aqui do Brasil, tem institutos próprios de direito previdenciário, que é o próprio INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Temos também os fundos de pensão, a Previa, a Funcef, a Petros, a Postales. Tudo isso são institutos, são órgãos, são entidades próprias de direito previdenciário. Então não há dúvida nenhuma. O direito previdenciário ele é autônomo em relação a qualquer outro ramo do direito e as definições que adotarmos aqui são definições para o direito previdenciário. Acabou. Ah, porque eu aprendi no direito administrativo outra coisa. Foda-se. É a definição lá do direito administrativo. Não vem encher a porra do meu saco aqui. Deu para entender? Então, a consciência, o conhecimento de que o direito previdenciário é autônomo, isso guarda importância durante todo o estudo do nosso curso, durante toda a análise do nosso curso de direito previdenciário. Cuidado com isso. Tá bom? Antes de entrarmos nas fontes do direito previdenciário, é importante analisarmos a classificação do direito previdenciário. Todos os ramos do direito são classificados ou como ramo do direito público ou como ramo do direito privado. Então, todos os ramos do direito são classificados dessa forma. Então, o direito constitucional é um ramo de direito público ou privado? Direito do trabalho é um ramo do direito público ou privado? Direito civil é um ramo do direito público ou privado? Então, todos os ramos do direito são classificados em uma dessas duas formas, ou de direito público ou de direito privado. Qual é a diferença, Gui? Se for um ramo do direito público, então ele vai regulamentar a relação entre o Estado e a sociedade. Então, se o Estado participar da regulamentação desse direito, então ele é um ramo do direito público. Já o direito privado, ele vai regulamentar a relação entre os particulares, entre a sociedade. Então, simples, tá? Vamos lá. Direito constitucional. Quando você estuda o direito constitucional, direito constitucional vem da palavra constituição, que vem do verbo constituir, que significa criar, formar. Então, o que a Constituição constitui? O Estado, caralho. É o Estado que está sendo constituído ali. Então, gente, o direito constitucional é um ramo do direito público ou privado? Público. Direito tributário, que vai tratar sobre os tributos que o Estado impõe à sociedade, né? Que será pago em virtude do fato gerador. Teve um fato gerador, você é obrigado a recolher e pagar aquele tributo. Acabou. E quem impõe esse tributo é o Estado. Então, o direito tributário é um ramo do direito público ou privado? Público. Direito civil, que regulamenta a relação das pessoas civis, da sociedade em geral, dos particulares em geral. Contratos, obrigações, direitos reais, direito de família, direito hereditário, sucessão, direito empresarial. Então, o direito civil, não há dúvida, é um ramo do direito privado. Direito do trabalho, que vai regulamentar a relação entre empregado e empregador, entre trabalhador e tomador de serviço. Direito do trabalho é um ramo do direito privado. Ah, mas eu não posso trabalhar para a administração pública? Pode, mas é uma exceção. O direito do trabalho vai regulamentar a relação entre particulares. Então, o direito do trabalho é um ramo do direito privado. E o direito previdenciário? Como que o direito previdenciário se classifica? Coloque aí, não há dúvida nenhuma. O direito previdenciário, olha os assuntos que compõem o direito previdenciário. Seguridade social, previdência social, assistência social e saúde. Gente, não há dúvida nenhuma.
Os três direitos que a Seguridade Social garante, que é a Previdência, Assistência e Saúde, são direitos sociais, previstos lá no artigo 6º da Constituição. Direitos de segunda dimensão ou segunda geração. Direitos que o Estado tem que me prover, que advém, historicamente, do welfare state, que é o Estado do bem-estar social. Então, o Estado tem que me prover. Então, pelo amor de Deus. Então, o direito previdenciário, não há dúvida nenhuma, ele é um ramo do direito público. Ele vai regulamentar a relação do Estado com o particular. Vai regulamentar a relação da Seguridade Social, que o Estado participa, da saúde, que o Estado participa, da Previdência, que o Estado participa. Então, pelo amor de Jesus Cristo, né? Então, o direito previdenciário, não há dúvida nenhuma, é um ramo do direito público e ponto final, tá bom? Agora sim, podemos analisar as fontes do direito previdenciário, as fontes da legislação previdenciária. E dentro do estudo das fontes do direito previdenciário, meus amores, temos que analisar 2 pontos. Primeiro, a classificação. A classificação das fontes. E o segundo ponto, as fontes propriamente ditas. Então vamos lá, pessoal. A primeira classificação das fontes do direito previdenciário são fontes materiais e fontes formais. O que são fontes materiais, meus amores? Fontes materiais são fatores históricos, sociais, políticos e econômicos, fatores, acontecimentos, que geram a necessidade de se regulamentar pelo direito. Como assim, Gui? Não entendi. Vamos lá. O impeachment da Dilma, a crise econômica mundial, a crise política que o Brasil enfrentou, culminando no impeachment da Dilma. Tudo isso são fatores que contribuíram para a reforma previdenciária que vem em 2019, logo após o governo de transição do Michel Temer, que assumiu. Então, assim, o impeachment da Dilma, a crise econômica, a crise política do Brasil são fontes materiais do direito previdenciário. Esses fatores geraram a necessidade da reforma previdenciária. Ponto. Então, muito cuidado, hein? Fontes materiais são acontecimentos, são fatores sociais, históricos, econômicos e políticos que ocorrem em sociedade que geram a necessidade de se regulamentar pelo direito. Então, isso são fontes materiais. Fontes formais é o direito propriamente regulamentado. Então, a Constituição Federal é uma fonte formal, a emenda constitucional, as emendas constitucionais e principalmente a emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma previdenciária, é uma fonte formal. Todas as normas legais, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto-lei, as normas infralegais, decreto, portaria, instrução normativa, circular, tudo isso fontes formais. Súmulas, fontes formais. Jurisprudência em geral, doutrina, fontes formais. Deu para entender? Então, muito cuidado com usos e costumes, fontes formais do direito. Usos e costumes. Não confunda fonte material com uso e costume. Uso e costume é uma prática social reiterada. É uma prática que uma determinada sociedade reiteradamente faz, reiteradamente realiza. Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro é comum andarmos de sunga, é normal. Então, nós podemos ir a uma padaria e ao mercado de sunga. Eu não posso entrar no mercado sem camisa, mas de sunga eu posso. Por quê? Um uso e costume. Acabou? Agora, lá em Curitiba, se eu andar na rua de sunga, já é uma loucura, já é um absurdo. Eu não consigo entrar numa padaria, no mercado de sunga lá em Curitiba, porque não é uso e costume. Deu para entender? Então, uso e costume é uma fonte formal, não é material. Porque fonte material não é uma prática social reiterada. Fonte material é um acontecimento, não é uma prática reiterada. Então, não misture as coisas, tá? Então, fontes materiais e fontes formais, matamos, coisa muito linda. Segunda classificação, fontes heterônomas. Opa, vou até colocar aqui em cima, que é melhor. Olha aqui, ó. Fontes heterônomas
heterônomas e fontes autônomas do direito. Fontes heterônomas e fontes autônomas do direito. Classificação bem simples essa daqui. Fonte heterônoma é uma terceira pessoa que vai impor essa fonte para a gente. Fonte autônoma não, a própria sociedade, os próprios particulares criam aquela obrigação. Então vamos aos exemplos, né? Constituição Federal, uma fonte heterônoma. Foi o Estado que criou e impôs isso para a gente, com a nossa participação, mas não fomos nós que criamos, ok? Todas as normas legais, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto-lei, fontes heterônomas, é o Estado que cria, uma terceira pessoa que cria. Todas as normas infralegais, né? Decretos, portarias, circulares, instruções normativas, tudo isso, fontes heterônomas do direito, é o Estado que cria e impõe isso pra gente. Jurisprudência, fonte heterônoma do direito, é o Poder Judiciário, é a Justiça, que faz parte do Estado, é a Justiça que cria aquele conjunto de decisões. Então, jurisprudência, fonte heterônoma do direito. Doutrina, que são os pensadores, inclusive a minha doutrina, né? O meu livro de direito previdenciário, que é o Guia Prático da Previdência Social. Então, eu sou doutrinador, então eu crio, não somos nós mesmos. Eu estou criando e colocando isso para a sociedade. Então, doutrina, fonte heterônoma. Agora, contratos, fontes autônomas do direito. Nós mesmos criamos aquela obrigação. Acordos e convenções coletivas de trabalho, onde você tem a participação do sindicato negociando com a empresa, ou do sindicato dos trabalhadores negociando com o sindicato das empresas. Então, fonte autônoma do direito, tá? Então, contratos, acordos e convenções coletivas de trabalho, tudo isso são fontes autônomas do direito. As próprias partes criam aquela obrigação. Ok? Show de bola, padrão. Usos e costumes, fontes autônomas do direito. Nós mesmos criamos aqueles usos e aqueles costumes, tá? Então, essa segunda classificação, ridícula, mole. Terceira classificação, fontes primárias. Fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias e fontes secundárias do direito. Fontes primárias, pessoal, deixa eu só, para você não se perder aqui, essa é a primeira classificação, segunda classificação e terceira classificação. Só para você não se perder, tá? Vou ignorar aqui, que papá. Então, olha aqui, ó, se liga. Olha aqui, 2, 3. Então vamos lá. Terceira classificação, fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias é o primeiro lugar onde o seu direito está fundamentado. Fonte secundária, aí você tem que procurar um segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, já não é no primeiro. No primeiro você não encontrou, teve que ir em outro lugar, então já é uma fonte secundária, já é uma fonte derivada. Então vamos lá. Constituição Federal, fonte primária do direito previdenciário. Então a base, o direito previdenciário surge da Constituição. Normas legais, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto-lei, medida provisória, fontes primárias do direito, primárias. Então, onde estão previstos os benefícios? Na Lei 8.213 e também na Lei 8.213, onde está o custeio da Seguridade Social e a organização da Seguridade Social? Na Lei 8.212. Onde estão os direitos dos empregados domésticos? Na Lei Complementar 150 de 2015, que também trata de direito previdenciário, fala sobre a contribuição previdenciária do empregador doméstico como patrão e do doméstico. Então, as normas legais, fontes primárias do direito. Primeiro lugar onde você fundamenta o direito. Onde é que está escrito isso? Não tem aquela coisa de infância, de criança? Está escrito onde isso? Está na Constituição, fonte primária. Está na lei tal, fonte primária. Primeiro lugar onde você está fundamentando o seu direito. Agora, as normas infralegais, que estão na base da pirâmide, a pirâmide foi criada por Hans Kelsen. E ele cria e origina uma escola do direito chamada positivismo, né? Então, para Kelsen,
O direito, ele está positivado, ele está codificado. O direito é aquilo que está escrito, que está organizado, que está codificado, positivado. Ponto. E ele cria uma hierarquia das leis, das normas. Então, no topo da pirâmide vem a Constituição. No meio da pirâmide, as normas legais, que são as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias e decretos-leis. Então, são as normas legais. E na base da pirâmide estão as normas infralegais, que estão abaixo da lei, que são os decretos, instruções normativas, circulares, portarias, ok? Então, tudo isso são normas infralegais. E essas normas infralegais são fontes secundárias do direito. Então, o Decreto 3048 de 99, por exemplo, é uma fonte secundária do direito. Você vai à Lei 8.212, vai à Lei 8.213, não encontrou a resposta, aí vai lá no Decreto 3048. O Decreto 3048 está abaixo da lei. Da Lei 8.212 e Lei 8.213. Ele está abaixo, hierarquicamente abaixo, porque é uma norma infralegal. E o decreto ele existe para explicar melhor a lei ou para dar melhor aplicabilidade a uma lei. Então, se você não encontrou a resposta na lei e teve que ir no decreto, então o decreto foi o segundo lugar onde você foi buscar. Então, decretos, instruções normativas, portarias, circulares, fontes secundárias do direito. Que mais? Acordos e convenções coletivas de trabalho, fontes primárias do direito. Você tem direitos criados por acordos e convenções coletivas de trabalho. Então, acordo e convenção coletiva de trabalho, fonte primária do direito. Tratados e acordos internacionais, que o Brasil pode realizar com outros países, fontes primárias do direito. Jurisprudência, fonte secundária do direito, inclusive as súmulas, tudo fonte secundária do direito. Doutrina, fonte secundária do direito. Usos e costumes, fonte primária do direito. Uso e costume, fonte primária. O que me dá o direito de andar de sunga no Rio de Janeiro? Uso e costume. Não está escrito em lugar nenhum, não tem lei nenhuma dizendo isso. Mas é o uso e costume que me autoriza isso. Então, o uso e costume é a fonte primária do direito. Cuidado com isso, tá bom? Então, meus amores, essas são as classificações das fontes da legislação previdenciária, do direito previdenciário, das normas previdenciárias. Agora, sabendo a classificação, temos que analisar as fontes. Da onde vem o direito previdenciário? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Em primeiro lugar, o direito previdenciário vem da Constituição Federal. Então, lá no artigo 6º da Constituição, no artigo 7º da Constituição, do artigo 193 até o 204 da Constituição, tudo isso falam sobre direito previdenciário. Então, dentro da Constituição Federal, nós temos o direito previdenciário. Além da Constituição Federal, emendas constitucionais. Então, emendas constitucionais também são fontes do direito previdenciário. Principalmente a emenda constitucional número 103 de 2019, que foi a última reforma previdenciária. E ela é importantíssima, ok? Então, cuidado com ela. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Emenda constitucional, ok? Ficou um cocô isso aqui. Ô, Jesus amado, pelo amor de Deus. Tá, nem colocar aqui direito aqui. Olha aqui, ó. Emenda constitucional 103 de 2019. Que mais? As normas legais, meus amores. As normas legais. Aí você pode colocar aí exemplos de normas legais que são fontes do direito previdenciário. Lei Complementar 7 de 70, que é o PIS, que é o Programa de Integração Social. Lei 8 de 70, que é o PASEP, que é o Programa de Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Nós temos, então, Lei Complementar 7 de 70, Lei Complementar 8 de 70. Nós temos a Lei Complementar 150 de 2015, que é a Lei dos Domésticos, que tem ali o direito previdenciário previsto. Nós temos a Lei 8.212 de 91, a Lei 8.213 de 91, a Lei 8080 de 90, que é a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.742 de 93, que é a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, tudo lei ordinária que é a fonte do direito previdenciário. Temos medidas provisórias, principalmente durante o ano de 2019, 2020, 2021, com relação
a programa emergencial do governo para enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus. Então, a medida provisória pode alterar alguns pontos da legislação previdenciária, enfim. Então, medida provisória. Que mais? Normas infralegais agora. Normas infralegais. De normas infralegais, nós temos aqui a principal, né, como fonte do direito previdenciário, o decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, que será a base do nosso estudo, tá? Então, por quê? Em que pese, muito embora o decreto 3048 de 99 esteja abaixo da lei, hoje ele está atualizado em relação à Lei 8.212 e a Lei 8.213. Veio uma emenda constitucional e alterou o texto da Constituição. Que é a reforma previdenciária. A reforma previdenciária que veio através da emenda constitucional 103 de 2019 alterou o texto da Constituição. Por isso que o nome é emenda constitucional. Então ela altera o texto da Constituição. Ela não altera a lei, ela altera a Constituição. Aí, em julho do ano de 2020, o decreto 3048 de 99 foi atualizado já de acordo com os assuntos trazidos pela reforma previdenciária, já englobando as novidades trazidas pela reforma previdenciária. Então, o decreto 3048 de 99, de julho de 2020 para cá, se torna a base do estudo do direito previdenciário, porque é a norma abaixo da Constituição que está atualizada de acordo com os comandos e as novidades trazidas pela reforma previdenciária. Mas temos também uma outra norma infralegal importantíssima, que utilizaremos durante todo o nosso curso, que é essa aqui, ó, que é a portaria número 477 de 2021. Essa portaria, meus amores, é da Secretaria da Previdência e das Relações Especiais do Trabalho, junto com o Ministério da Economia, tá? Então, essa portaria, ela atualiza todos os valores previdenciários. Atualiza o teto da Previdência, atualiza o critério de baixa renda para fins do salário família e do auxílio reclusão, atualiza a cota do salário família, atualiza a tabela progressiva do INSS, que é o recolhimento, que é a contribuição dos empregados, dos domésticos e dos trabalhadores avulsos. Então, essa portaria ela é importantíssima, tá? Porque ela atualiza os valores para o ano de 2021. Então, as normas infralegais são fontes do direito previdenciário. Além das normas infralegais, meus amores, nós temos aqui, ó, tratados e acordos internacionais. Tratados e acordos internacionais. Então, o Brasil, por exemplo, tem um acordo previdenciário com o Japão. Então, o japonês que contribui para a nossa previdência pode levar o dinheiro para o Japão se ele voltar. E o brasileiro que contribui para o Shakai Hoken, que é a previdência japonesa, pode trazer o dinheiro para cá. Por que isso é possível? Porque o Brasil tem um acordo previdenciário com o Japão. Então, é uma fonte do direito previdenciário. Deu para entender? Que mais? Acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho. Então, acordos e convenções coletivas de trabalho, né, negociações envolvendo o Sindicato dos Trabalhadores e a empresa, ou o Sindicato dos Trabalhadores com o Sindicato das Empresas, isso daí, por exemplo, eles podem criar uma obrigação de que a empresa tem que pagar os 30 primeiros dias de afastamento do empregado. O empregado só é afastado para o INSS se ele se incapacitar por mais de 30 dias. Pô, é um direito criado ali por um acordo, por uma convenção coletiva. Então, é uma fonte do direito previdenciário. Que mais? Fontes do direito previdenciário? Jurisprudência, doutrina e usos e costumes. Jurisprudência, doutrina e usos e costumes também são fontes do direito previdenciário. Coisa muito linda, belezinha? Então, nós já analisamos isso. Já vimos tudo sobre as fontes e conseguimos classificar cada uma dessas fontes. Quer ver? Como que se classifica a Constituição Federal? A Constituição Federal é uma fonte formal, heterônoma e primária. Como que eu classifico a Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma previdenciária? É uma fonte formal, heterônoma e primária.
Como que eu classifico as normas legais? As normas legais são fontes formais, heterônomas e primárias. Como que eu classifico as fontes infralegais? São fontes formais, heterônomas e secundárias. Tratados e acordos internacionais são fontes formais, heterônomas e primárias. Acordos e convenções coletivas de trabalho são fontes formais, autônomas e primárias, ok? Jurisprudência, fontes formais, heterônomas e secundárias. Doutrina, fonte formal, heterônoma e secundária, ok? Então, você consegue efetuar a classificação de cada uma dessas fontes, porque agora você já sabe exatamente como que é. Ok, meus amores? Show de bola? Na nossa parte 2, nós continuaremos e finalizaremos a análise sobre a legislação previdenciária. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e até lá. Tchau, tchau.